Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te falar que existe uma grande mentira na atualidade, na modernidade, que tem enganado e tem mantido muita gente, principalmente aqueles que são de igreja, estão sendo mantidos num cativeiro de desconhecimento total da palavra de Deus, porque eles têm plantado uma ideia de que só o pastor, só os obreiros, somente o bispo, o apóstolo, sei lá, ou em tempos de campanha, só eles é quem tem autoridade para poder orar por você, para te libertar, para curar. Então se criou uma grande geração de pessoas dependentes do homem. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço forte e aparta, isso é que é ruim, o seu coração do próprio Deus. Quando a Bíblia sempre nos aponta o acesso direto a Deus. Ele diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Esse texto, ele não está falando, ele não está dizendo para você se achegar ao homem, se achegar somente ao templo, à igreja. Ele não está dizendo, chegai-vos ao profeta, ao pastor. Ele está dizendo, chegai-vos a Deus. Ele não está dizendo, chegai-vos à campanha. O chamamento aqui, ele é de Jesus, é do Senhor Jesus. É um dos mais poderosos quando a gente fala de acesso direto a Deus. Eu estou falando sem nenhum intermediário. Sem nenhum intermediário mortal. Jesus, ele mesmo disse que ninguém vai ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus, ele é a porta de acesso. Ele é o caminho de acesso direto a Deus. Ele é o único caminho para que você possa encontrar a verdade e a vida. Vinde a mim. Olha só, Jesus falando. Todos os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos. E ele promete, eu vos aliviarei. Ou seja, ele vai te dar condições para você seguir em frente. Aí ele manda, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus está dizendo, eu sou manso, eu sou humilde de coração, eu não vou te condenar não, eu não vou te obrigar a nada não. Aí ele diz, você vai encontrar descanso para a tua alma. Porque o jugo do Senhor Jesus é suave. O fardo, ou seja, o fato de você levar uma vida com Deus é leve, não é pesado não. Muitos estão sofrendo e continuam sofrendo porque estão dentro de uma igreja, dependente de homem, terceirizando a fé, vivem correndo para campanhas, vivem correndo para correntes, pedindo óleo, pedindo objetos, pedindo envelope, buscando um chamado profeta para saber de uma revelação. Coloca a mão aqui na minha cabeça, pedindo imposição de mãos, e nada muda. Sabe por quê? Porque a fé, ela está no intermediário. Ela não está diretamente em Deus, que verdadeiramente é quem vai te responder, é quem vai te trazer a resposta. Ele diz assim, clama a mim e eu te responderei. Ele não diz, clama ao pastor, clama ao bispo, trispo, sei lá o quê, clama ao padre. Meu querido, o acesso, meu amado, o acesso é íntimo, pessoal. Meu querido, ore você mesmo. Só você sabe a tua dor. Só você conhece o teu problema, você e Deus. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. É você e Deus. É ali que você vai expressar a sua dor. E o teu Pai, o Senhor Deus Todo-Poderoso, que vê em secreto, Ele te recompensará. Ele vai te curar. Ele vai transformar a sua vida. E isso vai ser público. Todo mundo vai ficar sabendo. Então, ore você mesmo. Ore de madrugada, ore sozinho, sem nenhuma plateia, sem microfone, sem palco. É só você e Deus. E naquela mesma noite, aquele homem, depois de anos de sofrimento, de problemas de saúde por conta da insônia, ele conseguiu dormir serenamente. Conseguiu dormir em paz. Um sono restaurador. Sabe por quê? Porque a fé saiu do homem e se voltou para Deus. A fé dele se manifestou em Deus. A autoridade, entenda bem isso, ela não está no palco, muitas das vezes chamada de altar. Fazem um verdadeiro espetáculo ali. Eu não estou aqui dizendo que o pastor, que o bispo, que o homem de Deus não pode interceder em oração por você. A própria Bíblia, a palavra de Deus, ela mostra claramente o princípio da intercessão. Interceder é você orar
Orar em favor de um enfermo, ungir o enfermo, fazer a oração da fé, orar em favor de outras pessoas. Isso não é exclusividade de pastor, mas o pastor, muitas das vezes como líder espiritual, ele exerce esse papel. Lá em 1 Samuel 12, 23 diz assim: longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar uns pelos outros. Samuel, ele como líder daquele povo, ele intercedia por todos eles. Você vê o exemplo de Jó, quando ele orava pelos seus filhos, Jó orava pelos seus amigos. Meu querido, a intercessão, ela com certeza gera liberação espiritual. Diz assim: orando em todo tempo por todos os santos, por todos aqueles que Deus tem separado. Ou seja, todos podem interceder uns pelos outros. Devemos fazer isso. Devemos orar pela nossa família. Fala o seguinte: eis que vos dou autoridade para pisar serpente. Não está dizendo, eu dou somente autoridade ao pastor. Ele não está dizendo, eu só dou autoridade para o apóstolo, para o obreiro. Não. Deus, ele nos dá autoridade a todos aqueles que creem. A autoridade de Deus está em nome do Senhor Jesus. E deixa eu te falar, o Senhor Jesus, ele habita naquele que crer. Fala assim: recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos ao Pai. Portanto, você não é escravo de religião, de religioso, de homens. Você é filho. Filho, ele não precisa de secretário para poder falar com o pai, de intermediário para falar com o pai. O filho, ele fala diretamente, ele tem acesso direto ao Senhor Deus. Jacó, transformado, foi totalmente sem templo. Jacó não estava em um culto. Não havia ali nenhum sacerdote, nenhum pastor por ele. Não havia nenhum altar físico. Entretanto, ele clamou a Deus. Lá em Gênesis 32, no vale de Jaboque, Jacó, ele lutou com Deus sozinho. Ele saiu com o seu nome transformado, porque Deus, quando ele encontra quem o busca de todo o coração, não quem vive na dependência, ou dependente de alguma estrutura. O véu foi rasgado. Deus diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Sabe o que isso significa, meu querido? Significa que não existe mais separação. A única coisa que faz separação do homem e Deus é o pecado, é você viver no pecado. Então, não existe sala secreta, nenhuma sala espiritual restrita. Jesus, o Senhor Jesus, ele abriu o caminho, o acesso para todos. E hoje, muitos transformaram a fé, infelizmente, no comércio. Transformaram a fé das pessoas em dependência do homem, em dependência espiritual. Tudo isso virou um sistema. A pessoa, ela é livre por fora do templo. Não enche, ela não precisa estar enchendo envelope. Ela não precisa estar ocupando banco de denominação. Cura, prosperidade, acontece sem campanhas. A cura não tem que virar testemunho de evento, de palco, não. Quando você é liberto por Deus, isso não gera plateia. Mas o evangelho, ele não é um negócio. Ele não é uma empresa. Ele é o acesso direto a Deus. É o acesso ao reino de Deus. Se por acaso alguém está sofrendo com insônia, com depressão, com medo, desespero, angústia, você pode sim, meu querido, entrar no teu quarto, como diz a Bíblia, fechar a porta, ou seja, sem a interferência de ninguém, e orar a Deus, chorar aos pés de Jesus, clamar ao Senhor Jesus. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. A palavra, ela não está falando só de dinheiro, não é recompensa de dinheiro, de bens, não. Ela fala de resposta, de solução. Deus, ele é o que faz em secreto. Deus, ele traz para o visível aquilo que nasceu no invisível, que era invisível. Meu amado, busque a Deus, vá à igreja, converse com o pastor, mas não dependa do homem. Você pode ter acesso a Deus. Use a sua fé, não terceirize a sua fé, vá direto a Deus, porque Ele em secreto, Ele vai te recompensar. Que Deus te abençoe. Um forte abraço do teu amigo, pastor missionário Wander Marques.